A arte de dominar corações e mentes sempre foi o jogo secreto dos poderosos. Maquiavel, em sua fria e calculada visão do mundo, jamais tratou de moralidade como freio, mas como ferramenta. O príncipe não precisa ser virtuoso, apenas parecer virtuoso. Esse é o núcleo de toda estratégia de poder. Criar a ilusão da bondade, da lealdade e da ternura, enquanto o verdadeiro propósito é manter o domínio silencioso, invisível, imperceptível. Quem deseja realmente controlar não pode agir pela força explícita, mas sim pela sutileza, pela teia invisível que prende o outro sem que ele sequer perceba que já não é livre. A astúcia maquiavélica ensina que todo ser humano carrega dentro de si um ponto frágil, um desejo oculto, uma vaidade nunca confessada, uma ferida que pede por reconhecimento. Aquele que deseja o controle não ataca diretamente, ele observa. Escuta mais do que fala, sorri mais do que ameaça. E nesse gesto de aparente passividade ele coleta informações, descobre o que o outro teme, o que o outro quer, o que o outro não suporta perder. Pois a chave do poder não está em impor sua própria vontade, mas em oferecer exatamente aquilo que o outro já deseja, como se fosse um presente, quando na verdade é uma armadilha. Maquiavel nos lembra que o governante sábio precisa aprender a ser simultaneamente raposa e leão. O leão amedronta, mas é a raposa quem engana as armadilhas. Nessa metáfora está o segredo do domínio psicológico. Exibir força o suficiente para ser respeitado, mas nunca tanta força a ponto de despertar rebelião. E ao mesmo tempo envolver o outro em doçura, em compreensão, em uma aparência de cumplicidade. Controlar não é gritar, não é ordenar, mas sim criar um espaço onde a outra pessoa acredita que suas escolhas são livres, quando na realidade todas já foram conduzidas, moldadas, delimitadas pelo manipulador. Os antigos sabiam disso. Reis ofereciam festas, líderes religiosos prometiam salvação, amantes ofereciam devoção eterna. Mas por trás desses cenários teatrais sempre existia o cálculo frio. Como manter a obediência sem que ela parecesse obediência? Como prender sem que a prisão tivesse grades? Como governar sem que a coroa fosse vista? A resposta está na aparência, no teatro da vida, no jogo de máscaras. O poder é um palco, e Maquiavel é o dramaturgo que revela ao leitor atento. Se deseja vencer, não mostre nunca seu verdadeiro rosto. E assim nasce a primeira lei oculta do domínio. Jamais deixe transparecer sua verdadeira intenção. O outro deve acreditar que você é frágil quando é forte, que você é inocente quando é astuto, que você é leal quando já prepara o golpe. A manipulação só é eficaz quando se confunde com carinho, quando se veste de virtude, quando parece um gesto de cuidado. É por isso que os verdadeiros estrategistas não se expõem. Eles deixam que os outros se entreguem sozinhos, como mariposas atraídas pela chama. O olhar maquiavélico atravessa séculos e se mantém atual, porque toca no núcleo imutável da natureza humana. A vaidade. Todos querem ser admirados, todos querem ser amados, todos querem ser especiais. Aquele que controla não precisa ter beleza, nem riqueza, nem títulos. Basta que saiba olhar profundamente e dizer exatamente o que o outro precisa ouvir, ainda que seja uma mentira calculada. Assim se planta a semente da dependência, e a dependência é o mais forte dos grilhões. A arte da dominação discreta não está em dominar pela força, mas em dominar pela necessidade. Quando alguém acredita que precisa de você, que só através de você encontrará a validação, a segurança ou o prazer que deseja, essa pessoa já não é livre. E Maquiavel sabia: é melhor ser temido do que amado, se não se puder ser ambos. Mas o sábio controlador não escolhe entre um e outro. Ele alterna entre os dois conforme a ocasião. Ele sabe quando oferecer afeto e quando retirar esse afeto como punição silenciosa. Sabe quando se mostrar protetor e quando se afastar para que o outro implore por sua presença. O jogo é feito de contrastes, de ausências calculadas, de presenças arrebatadoras. Assim como o príncipe mantém o povo esperançoso com promessas vagas, o manipulador mantém seu alvo em suspense, oscilando entre a sensação de conquista e a sensação de perda. E quanto mais instável for esse território, mais firme será a prisão invisível. Pois quem controla o desejo, controla a alma. E quem controla a alma possui mais do que qualquer coroa poderia dar. O segredo não está na imposição bruta, mas na coreografia silenciosa onde cada gesto, cada palavra, cada silêncio foi calculado como parte de um plano maior. É o que Maquiavel ensinaria a qualquer discípulo que buscasse o poder. Não lute contra a natureza humana, explore-a. Não tente mudar o outro. Apenas descubra seus instintos mais profundos e use-os a seu favor. A raposa não briga com a presa. Ela espera pacientemente até que a presa entre sozinha em sua toca. Aqueles que desejam compreender o poder não podem ignorar o papel da ilusão.
O mestre da manipulação sabe que a verdade, crua e nua, quase nunca é suportável. O que realmente move os homens e mulheres é a aparência da verdade, o reflexo polido de um espelho que mostra não o que é, mas o que se deseja enxergar. Por isso, a segunda lei da estratégia maquiavélica é clara: alimente sempre o imaginário do outro. Não ofereça fatos, ofereça símbolos. Não entregue certezas, mas promessas, pois os símbolos se tornam mais fortes do que qualquer realidade palpável. Maquiavel já dizia que as massas se contentam mais com a imagem de virtude do que com a virtude em si. E no teatro da vida íntima, essa máxima se repete. O manipulador cria a ilusão de generosidade, de dedicação, de cuidado incondicional, mesmo que cada gesto seja movido por cálculo. O outro não vê o fio que movimenta a marionete, vê apenas a dança, a música, a cortina que se abre no momento certo. Essa é a essência da estratégia: criar um espetáculo tão convincente que o público jamais suspeite do roteiro oculto. Todo ser humano vive em busca de sentido. Procuramos sinais, interpretações, revelações que validem nossa existência. O estrategista que compreende isso tem em mãos uma arma invisível. Ele sabe que basta insinuar, deixar que o outro complete as lacunas com sua própria imaginação. Uma pausa calculada em uma conversa pode valer mais do que 1000 palavras. Um olhar ambíguo pode despertar mais dúvidas do que um discurso inteiro. E cada dúvida é uma corrente a mais, porque a mente que questiona não encontra repouso e, nesse turbilhão, procura desesperadamente pelo centro firme que o manipulador representa. A sedução maquiavélica não é feita de intensidade constante, mas de ausência e presença. O poder não se exerce apenas quando se dá, mas também quando se retira. Aquele que sabe desaparecer na hora certa, que sabe negar o que antes concedia, planta no outro a sensação de perda. E não há desejo mais forte do que o de recuperar o que se perdeu. Assim, a alternância entre proximidade e distância se torna o mais perfeito chicote psicológico. Uma punição sem violência, uma prisão sem muros. O verdadeiro poder se estabelece quando o outro acredita que é ele quem está no controle. Essa é a arte mais sutil, a que poucos dominam. O príncipe astuto permite que os súditos pensem que escolheram seu governante, quando na realidade foram conduzidos à escolha desde o início. Da mesma forma, o manipulador deixa brechas de autonomia, pequenos espaços onde o outro pode decidir, mas todas as opções já levam ao mesmo destino. É o labirinto perfeito, no qual todas as saídas levam de volta ao mesmo centro. Maquiavel insiste em uma verdade incômoda: a lealdade dos homens é frágil. Eles podem ser fiéis enquanto a recompensa é vantajosa, mas mudam de lado na primeira oportunidade em que a conveniência aponta em outra direção. Portanto, o controlador sábio não exige lealdade verdadeira. Ele a fabrica. Ele cria uma dependência emocional, simbólica, espiritual. Ele faz com que o outro associe sua presença a um sentido maior, a uma segurança ou a um êxtase que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Essa é a cola invisível que mantém unido até o mais instável dos vínculos. A psicologia do poder ensina que os vínculos mais fortes não são feitos de amor puro, mas de amor misturado com medo, de desejo entrelaçado à incerteza. Quando o outro não sabe se será premiado ou punido, quando oscila entre a esperança e o receio, sua mente se prende mais profundamente. É o mesmo princípio que os antigos imperadores usavam em seus espetáculos: pão e circo. Um dia o povo recebia festas e jogos, no outro enfrentava as ameaças de soldados armados. E nesse vai e vem de emoções permanecia obediente. Aquele que compreende Maquiavel percebe que a previsibilidade é inimiga do domínio. Ser sempre o mesmo é ser descartável. O estrategista deve cultivar a aura de mistério, a impossibilidade de ser totalmente decifrado. É preciso que o outro sinta que há sempre algo oculto, algo que escapa, algo que merece ser desvendado. Essa busca insaciável mantém viva a chama da curiosidade, e a curiosidade é uma prisão mais eficiente do que qualquer corrente de ferro. O controlador maquiavélico não promete o paraíso constante, mas sim o acesso a um segredo que nunca se revela completamente. É como uma porta que sempre se abre, mas nunca deixa ver o que há atrás dela. A cada passo, mais enigmas. E, como todo ser humano odeia o vazio de não saber, o outro continua avançando, acreditando que está prestes a descobrir a verdade, quando na realidade o segredo é inatingível. O poder está no que não se dá totalmente. Um governante que entrega tudo ao povo logo se torna descartável, porque já não há nada a esperar. O manipulador que oferece todo o seu interior perde o encanto, porque já não há mistério. Por isso, o segredo é oferecer sempre fragmentos, sempre metades, sempre promessas inacabadas. E cada ausência se torna uma isca. Cada silêncio se torna uma armadilha.
Maquiavel não escreveu sobre o amor íntimo, mas escreveu sobre o amor ao poder. E os dois são faces da mesma moeda. O amor, quando misturado ao cálculo, torna-se o mais perigoso dos jogos. Pois não há resistência contra quem oferece aquilo que mais desejamos ouvir, nem defesa contra quem conhece o ritmo exato entre dar e negar. Essa é a dança maquiavélica. Aproximar-se, afastar-se, prometer, retirar, sempre mantendo o outro em um estado de busca constante. No fim, não importa se trata de um reino ou de uma relação. O mecanismo é o mesmo. Quem controla as esperanças e os medos, controla as ações. Quem domina os símbolos, domina os corpos. E quem sabe criar ilusões, inevitavelmente reina. Todo poder nasce de uma percepção. Aquilo que o outro acredita ser verdade. Maquiavel foi implacável ao afirmar que os homens preferem acreditar do que saber, porque a crença dá conforto e a verdade dá desconforto. O verdadeiro estrategista compreende que não precisa conquistar pela realidade, mas sim pela narrativa. Quem controla a narrativa controla a mente. E quem controla a mente, controla a vida. A terceira lei oculta é esta: torne-se indispensável. Nada aprisiona mais do que a sensação de que não há alternativa, de que não existe caminho fora da sua influência. Quando o outro acredita que você é o único capaz de oferecer aquilo que ele mais busca, seja segurança, reconhecimento, desejo, ou mesmo dor transformada em prazer, então sua posição de poder se solidifica. O indispensável nunca é abandonado, porque o simples pensamento de viver sem ele desperta pavor. Mas como se tornar indispensável? Maquiavel ensinaria, não pela imposição direta, mas pela construção gradual. Mostre-se primeiro como aliado, depois como guia, depois como salvador. Retire-se em momentos estratégicos, de modo que o vazio se torne insuportável. Retorne então como resposta a essa falta, reforçando a ideia de que apenas você possui a chave. Assim se cria a dependência, e a dependência é a mais sofisticada das correntes. O manipulador maquiavélico sabe que a essência do domínio está no desequilíbrio. Um trono não se ergue sobre igualdade, mas sobre hierarquia invisível. Quando alguém se curva à sua influência, ainda que inconscientemente, essa pessoa já está presa em uma ordem de comando. Por isso, a alternância entre generosidade e frieza é tão poderosa, ela cria um contraste que mantém o outro em alerta, como um súdito que nunca sabe se receberá o abraço do rei ou o peso de sua espada. É nesse jogo de incertezas que nasce a fidelidade mais duradoura, porque não se trata de fidelidade verdadeira, mas de fidelidade forçada pelo medo de perder o que já se tem. O estrategista sabe, quando a pessoa teme a perda mais do que deseja a liberdade, ela jamais se rebelará. E é por isso que o controle psicológico é mais forte do que o controle físico. Grades podem ser quebradas, mas a mente aprisionada raramente encontra saída. Maquiavel nos lembra que a imagem de virtude deve ser cuidadosamente preservada, mesmo quando se age com crueldade. É o verniz que protege o metal enferrujado. O outro deve acreditar que você age por bondade, que suas intenções são puras, que cada gesto de dominação é na verdade um gesto de cuidado. Quanto mais convincente for a máscara, mais impossível será questionar o rosto por trás dela, pois duvidar de você significaria duvidar da própria realidade que o outro já aceitou. Há também o segredo da previsibilidade invertida. Seja confiável apenas até certo ponto. Mostre consistência para inspirar segurança, mas quebre essa consistência em momentos estratégicos, criando o choque que reforça sua presença. Assim como o trovão rasga o céu depois de um silêncio pesado, sua ação inesperada mantém o outro em alerta, preso à espera do próximo gesto. O poder não está em satisfazer totalmente, mas em manter sempre a sensação de que algo pode mudar a qualquer instante. E se a raposa e o leão são os arquétipos do poder, há ainda um terceiro animal que completa a trindade: a serpente. A serpente não ataca de imediato. Ela se insinua, enrola-se discretamente, e quando menos se espera, o corpo já está imobilizado. O manipulador deve ser como a serpente, paciente, envolvente, quase invisível em seus movimentos. Quando finalmente aperta, já é tarde demais. A vítima acredita que ainda pode escapar, mas a prisão já foi selada há muito tempo. A história mostra que impérios caem quando o governante se esquece de manter a ilusão. Reis que abusaram da força, líderes que desprezaram a máscara da virtude, amantes que revelaram seu rosto verdadeiro cedo demais, todos perderam o domínio porque confundiram poder com brutalidade. O poder bruto é imediato, mas passageiro. O poder psicológico, invisível e silencioso, é duradouro, porque se enraiza no coração e na mente.
O discípulo de Maquiavel entende que a verdadeira vitória não é ver o outro obedecer a uma ordem explícita, mas sim vê-lo acreditar que foi ele mesmo quem escolheu obedecer. A obediência disfarçada de escolha é a forma mais sublime de controle. Não há resistência contra a própria convicção. E quando alguém defende suas próprias correntes como se fossem asas, o controlador já venceu. No final, o que Maquiavel revela não é um manual para governantes apenas, mas um espelho do ser humano. Mostra-nos que todos buscamos guias, símbolos, afetos, ilusões. Mostra-nos que a fragilidade da alma é o ponto mais fácil de explorar. E mostra-nos que o poder, em qualquer escala, é sempre uma arte de ilusão. O príncipe moderno não precisa de exércitos ou coroas. Precisa apenas da habilidade de ler os desejos secretos e transformá-los em instrumentos de domínio. Assim, a lição final ecoa: quem controla as esperanças controla o destino. Quem conhece as vaidades do outro, reina. Quem sabe criar ausência, mistério e indispensabilidade nunca perde seu trono, mesmo que não use coroa alguma. A estratégia de Maquiavel, traduzida para os tempos de hoje, permanece a mesma. Governe sem que percebam. Manipule sem que se sintam manipulados. Domine sem levantar suspeitas. E quando o outro acreditar que está no comando, sorria em silêncio, pois nesse instante você saberá que sua vitória é absoluta.